No som das águas, um canto forte, no voo de um colibri, a liberdade. No sonho de um bom coronel, filhos gerados em amor, um colo sempre acolhedor, cidade-mãe. Filhos em fila harmonizada, soldados sem armas na mão. Sem você não sei o que seria, sem encantos perderia tudo que me ensinou. Tua história contaria, mas 100 anos não daria pra mostrar o teu valor. Morro de alegria, morro de felicidade, morro de saudade, sempre quando estou longe de ti. Morro de belezas, de ternura e de vontade de cantar o meu amor pra todo mundo ouvir. De cantar o meu amor pra todo mundo ouvir. De mostrar o meu amor pra todo mundo. Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade presente nesta casa nos ajude no trabalho desta noite. No dia 18 de abril de 1857, às 10h30 da manhã, Kardec faz o lançamento oficial do Livro dos Espíritos. Este tratado de filosofia humana representou uma mudança muito grande na nossa forma de encarar as nossas vidas, os nossos destinos. Porque quando Kardec foi convidado a participar deste movimento, ele não era um homem religioso. Kardec era um homem cientista. Ele era um homem das ciências. Quando ele esteve, desde a sua mais moça idade, internado no Instituto de Verdun, na Suíça, aluno de Pestalozzi, o grande professor, Kardec adquiriu a experiência e o conhecimento do mestre e, sobretudo, soube passar para as obras que ele concluiu antes da sua morte, no ano de 1869, todo esse arcabouço pedagógico que fez da doutrina espírita um algo fácil de ser compreendido por qualquer pessoa. A grande mudança que existe na humanidade neste período, em relação àquilo que existia anteriormente e que nós conhecíamos como religião, como crença, como dogma, foi modificado profundamente, porque Kardec, na verdade, como terceira revelação, vai trazer uma forma diferente de pensarmos em Deus. A primeira coisa que acontece no Livro dos Espíritos é que quando Kardec vai falar de Deus, ele pergunta: o que é Deus? E ele tem como resposta: Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Obviamente que dentro desta relação de Deus, nós não conhecíamos este Deus. Nós conhecíamos um outro Deus, o Deus Pai. O Deus Pai que está nos céus. E se nós soubéssemos de onde vem essa história de Deus no céu e, obviamente, o seu antagonista no inferno, a gente poderia fazer algumas perguntas. Se Deus está no céu, por que é que a NASA não tirou uma foto dele ainda? E se o demônio está no inferno e o inferno é embaixo da terra, por que é que a Petrobras não descobriu ainda? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, porque na nossa ingenuidade a gente aprendeu a olhar para Deus e mirar o céu, e olhar para baixo e cruz credo. Então a gente não quer nem saber de descer a escada, a gente só quer saber de subir. E a humanidade sabe disso. O nosso processo de conhecer Deus começa desde muito tempo atrás,
Se você chegar numa ilha deserta, no meio do Pacífico, onde nenhum ser humano civilizado tenha pisado, e lá você encontrar um grupo de indígenas, de aborígenes, seja lá qual for a sua categoria, você vai ver esses homens adorando um pedaço de madeira, uma pedra, uma árvore, algo. Porque é intrínseco no homem buscar a Deus. É intrínseco no homem ter a dimensão de Deus dentro de si. E obviamente que essa dimensão divina que nos assiste faz com que nós tenhamos a necessidade de buscá-lo onde quer que ele esteja, no céu ou em qualquer outro lugar. A questão principal é que, como Deus se apresentou para essa humanidade que não compreendia essa transcendência, e ao invés de fazer Deus o homem à sua imagem e semelhança, o homem, para caber na sua cabeça, fez Deus na sua imagem e semelhança. Nós construímos Deus na ideia de que Deus resolve nossa vida através justamente desta percepção de um Deus humano. E como é que se está dizendo isso, Paulo? É porque certa vez este Deus chegou para um homem chamado Abraão. E Abraão era um homem que já tinha uma crença em um Deus único. E esse Deus único chega para Abraão e diz: Abraão, você é o cara. Eu vou lhe dar uma condição que você vai resolver o problema do seu povo. Arraste-se daqui para algum outro lugar que eu vou lhe indicar. E você precisa fazer tudo o que eu disser. Observem que até esse momento os gregos diziam que se você quisesse encontrar com Deus, você precisava de uma teoria. E a palavra teoria quer dizer teorão, ou seja, ver a Deus. Era como o grego via a Deus. Ele filosofava, ele entendia a natureza, ele entendia o cosmos, ele entendia os planetas, e a partir daí ele compreendia a Deus. E ele dizia que o homem só poderia compreender a Deus se tivesse capacidade de compreender a teoria, o Logos. Este Logos divino, que estaria gerindo todo esse universo que eles chamavam de cosmos, era tudo aquilo que eles faziam em termos de acesso, em termos de obtenção do reino divino. Mas nessa hora com Abraão foi diferente, porque Abraão não era um homem muito inteligente, não era um homem muito letrado, ele não era um homem que filosofava, que meditava. Abraão era um pastor. E quando Deus chega para ele, dá uma ordem direta para ele, foi ali uma intervenção divina diretamente na casa de Abraão. E Abraão vai fazer uma coisa por Deus. Ele vai inclusive tentar contra a vida do seu filho. Ele vai quase matar o seu filho. E vai, por pouco, por muito pouco, o pobre do Jacó não sobra na reta. Porque quando ele está para matar Jacó, aparece ali um cordeiro, que tem os seus chifres presos num arbusto, e nesse momento ele entende que ali há um sinal de Deus, e ao invés de matar seu filho, ele sacrifica o cordeiro. Essa história vai passar mais 1000 anos, até Deus aparecer de novo na forma de voz para Moisés. Todo mundo conhece Moisés. Moisés era aquele rapaz do Egito que foi pego criança pela filha do faraó e foi criado como um faraózinho. E Moisés, ele tinha uma capacidade de compreender a filosofia egípcia. Ele, diferente de Abraão, ele era iniciado, mas ele não podia viver isso porque ele carregava dentro de si uma culpa muito grande. Quando Moisés olhava pela janela do palácio, ele via um hebreu, seu irmão, chicoteado, escravizado. Ele não podia dormir nos seus lençóis de linho, confortado, sabendo que o seu irmão estava ali sofrendo. Ele fez essa culpa de forma tão intensa que um dia ele matou um soldado que judiava de um hebreu. Enterra o seu corpo na areia. No dia seguinte os homens estão em disputa, e quando Moisés se aproxima, um diz para ele: você vai me matar como matou o rapaz ontem?
e ele se vê culpado mais uma vez e foge. Olhando para trás, ele tinha 40 anos quando fez isso. Um belo dia, depois de ter casado com a filha de Jétro, de virar um pastor, abandonar toda a riqueza, e Fausto, ele está pastoreando, e Deus de novo vira para ele e diz: Moisés, eu sou o Deus de Isaac, Jacó, de Abraão, e eu quero que você vá no Egito tirar o povo de lá. E Moisés vai, e vocês conhecem a história do Mar Vermelho, da oposição do faraó, de tudo mais, da conquista da terra prometida de Josué. Essa é uma história muito bonita. Mais interessante que quando Moisés está caminhando, há 40 dias ele chega embaixo do monte de Deus, e lá ele recebe exatamente onde ele viu a sarça que ardia e que mandou ele ao Egito. Ele recebe um comunicado: eu sou um Deus ciumento, eu não admito que esses homens, cabeças duras, venham subir aqui atrás de mim. Quem subir, eu mato. Este Deus deu a Moisés 10 mandamentos, 10 leis, leis fundamentais, que estabeleceriam princípios de vitalidade, princípios de conduta. As leis de Moisés eram leis. As leis de Moisés eram leis comuns, leis humanas. Não mate, não roube, não cobice a mulher do outro, não roube o jegue do vizinho. Eram coisas muito simples de se entender. E vocês podem pensar, porque Moisés, ele já tinha 80 anos, se nós fizermos bem a conta. 40 no Egito, mais 40 no deserto, 80. E um homem de 80 anos para conduzir aquela multidão de pessoas famintas, ignorantes, era muito difícil. E ele se usa dos 10 mandamentos para fazer, impor a sua lei e a sua força. E a partir daí, a humanidade entendeu: se você quiser ser amigo de Deus, faça isso aqui. Cumpra exatamente esse rito que você vai virar filho de Deus. Só que isso vai passar mais 800 anos até Deus voltar de novo, dessa vez de uma forma diferente. Porque segundo João, que foi o discípulo, o evangelista, que entendeu talvez melhor a lição de Jesus, ele vai dizer que o verbo divino, o logos divino, a razão divina, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, agora Deus não era só quem falava, Deus agora vivia na figura de um ser humano, Jesus Cristo. Jesus, a história mostra que Jesus foi um homem igual a qualquer um de nós, nascido de uma mulher igual a qualquer mulher, nascido de um homem igual a qualquer homem. E ele nasceu, e a história diz que realmente Jesus existiu. Isso já é relato de historiadores, que nos últimos 50 anos foram produzidos mais de 60 mil livros sobre Jesus. E Jesus então traz nessa sua personalidade humana uma nova perspectiva de entendimento. Em momento nenhum Jesus disse que ele era divino. Mas como é que Jesus se transformou no ser divino? Ele se transformou porque João disse que ele era Deus, e depois aquele que me deu o nome, Paulo de Tarso, se encarregou de transformar a ressurreição e a morte de Jesus em algo que parece aquele cordeiro que estava ali com o chifre preso no arbusto de Abraão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Como é que Deus, de toda bondade,
de infinita beleza, de infinita sabedoria, iria colocar o seu filho amado para ser chicoteado, destruído, ensanguentado dos pés à cabeça e depois preso no madeiro imundo, morto covardemente, para libertar a humanidade do pecado de Adão e de Eva. Adão e Eva, quando estavam no paraíso, eles se libertaram porque adquiriram consciência. E a consciência humana tem 50 mil anos, que é quando o homem ganhou, pela evolução do seu aparato biológico, o cérebro. E a partir daí ele pensou, ele entendeu que ele era diferente de uma árvore e de uma galinha, porque ele tinha a capacidade de pensar. Quando este Jesus nos apresenta uma filosofia de vida focada no amor, na fraternidade, na irmandade, na alteridade, na caridade, o homem, depois de matá-lo, inventa uma história de que ele veio para tirar o pecado do mundo. E a pergunta que a gente tem que fazer é, quando a gente vê os noticiários e vê as crises que estão no mundo, a gente se pergunta: será que Jesus conseguiu tirar o pecado do mundo? E será que todo o pecado do mundo era a crise de consciência de Adão e Eva? E a gente vê que não. Tem uma história que não contaram para a gente. Na verdade, Jesus morreu porque os homens daquela época não foram capazes de entender a sua mensagem. Ele não coube na cabeça dos escribas, dos fariseus, dos saduceus e dos romanos. E por conta disso, ele morreu. E nós, na humanidade, ficamos mais quase 2.000 anos, 1.800 anos, esperando que as interpretações acerca da libertação do homem viessem na forma de um processo de salvação. Porque o homem, no fundo, o grande presente que Adão e Eva nos deu foi: nós temos consciência de que um dia vamos morrer. E o que vai acontecer conosco quando nós morrermos? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Porque se nós tivéssemos plena consciência de que o mundo espiritual é uma maravilha, é uma beleza, é uma coisa espetacular, ninguém tinha medo de morrer. Mas não é isso que acontece, infelizmente. Todos temos medo de morrer. E para não termos tanto medo, a gente busca salvação. E a salvação, ela aparece na forma de um Deus Pai. Um Deus Pai que assumiu a posição de Ele salva, Ele liberta, Ele perdoa. E quando a gente pensa, olhando agora Kardec, a gente vê que inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, em nenhum lugar cabe o Deus que faz as coisas pela humanidade. E observem que como é que a gente trata Deus. Pai do céu, se eu passar no vestibular, o Senhor vai receber uma penitência. Eu vou subir a escada do Bonfim de joelhos. E Deus deve olhar assim para o pobre e dizer: meu amigo, eu acho bom você estudar. Eu não quero o seu joelho ferido, mas eu acho que você devia estudar, porque se você não estudar, você não passa não. A partir dessa compreensão de Deus, a gente começa a entender religião. A gente começa a entender por que as pessoas vão aos templos. E eu costumo dizer isso, que a maioria de nós não ama a Deus. Porque a pessoa que ama a Deus acredita em Deus. Acredita que Ele é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, e jamais duvidaria da sua sabedoria, do seu infinito amor, da sua infinita bondade. E quando nós perdemos um ente querido, muitos de nós duvidamos de Deus. Será que esse Deus é bom mesmo? Porque me tirou essa pessoa que eu tanto amava?
Será que este Deus gosta de mim porque me tirou a saúde? Será que este Deus gosta de mim porque me tirou o dinheiro? E quantas vezes nós colocamos Deus em xeque porque achamos que Ele tira as nossas coisas? Dificilmente nós agradecemos a Deus pelo dia maravilhoso, que nasce um sol esplendoroso, por uma flor maravilhosa como as orquídeas que nós podemos cheirar hoje à tarde. Então a gente não agradece a Deus por isso, porque isso Ele não faz mais do que a obrigação em nos dar, não é verdade? Contanto que Ele não nos incomode, está tudo bem. E essa é uma preocupação que a doutrina espírita traz, porque diferentemente de Abraão, de Moisés, diferentemente até da época de Jesus, agora o que importa não é o que você faz, nem o que você sente. O que importa agora é o que você é. Porque lá na doutrina de Kardec, na doutrina dos Espíritos, nós vamos entender que há um espaço para uma vida depois da vida. E isso muda tudo. Porque quando você tem vida depois da vida, o que significa isso? Significam infinitas oportunidades e infinitas possibilidades. Se eu não acertar agora, eu posso acertar depois. Se eu não tiver a chance de fazer agora, eu posso fazer depois. E a partir daí eu tenho duas existências: a existência no plano carnal e a existência no plano espiritual. Duas existências do mesmo ser, porque não é o meu espírito que vai para o plano espiritual, sou eu. Não é o meu espírito que está encarnado no meu corpo, sou eu. Eu sou uma integridade que, enquanto encarnado, tenho 3 corpos, segundo Kardec, o professor. São mais, mas Kardec foi simples e concentrou em 3: o corpo físico, o perispírito e o espírito, todos compondo a mim na minha individualidade. Então, quando eu perco este corpo, eu vou para um plano espiritual e vou integralmente, com toda a minha consciência, com todo o meu juízo, com todos os meus valores. Eu não viro santo quando morro. Eu simplesmente continuo a minha estrada. E essa estrada, ela tem uma finalidade única: que nós aprendamos com os nossos próprios atos, que nós sejamos donos do nosso próprio destino, e nós sejamos capazes de, por nosso próprio aprendizado, chegarmos então no reino de Deus. Quando Jesus estava para partir, ele dizia aos seus discípulos: não tenham medo, que eu vou para um lugar, e quando este lugar estiver pronto, eu volto para buscá-los, para que em todo lugar que vocês estejam, eu também esteja com vocês, e todo lugar que eu esteja, vocês estejam comigo. E os discípulos, que olha que eles viviam com Jesus, mas eles não compreendiam muito bem aquilo que Jesus falava, eles perguntam: mas se nós não sabemos onde é, como é que nós podemos chegar lá? Como é que nós podemos ir até você, se nós não sabemos onde você vai? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E quando eu ouço isso, eu fico dizendo que muitas pessoas na religião transformaram Jesus em um porteiro do céu. Então hoje são 3.000 formas diferentes de explicar Jesus. Tão simples explicar Jesus. Mas esses homens criaram 3.000 igrejas e pegam os textos e trucidam os textos e amarrotam o papel, para que as pessoas que estão sofrendo, que estão ali em busca de um processo de consolo, encontrem algum grão de esperança, e vendem isso muito caro. O comércio da religião se transformou numa das coisas mais absurdas que se pode fazer com a mente humana. Isso tudo porque nós necessitamos compreender o nosso papel nesta vida.
E o nosso papel nesta vida é o papel evolutivo, o papel de crescer, o papel de desenvolver, o papel de fazer com que nós sejamos anjos. Porque esse é o único destino inexorável de todos os espíritos, virarem anjos. Sair da ideia do átomo ao arcanjo, que também foi átomo. Quando nós estivermos neste ponto, não precisamos mais de corpo, não precisamos mais de terra, não precisamos mais de encarnação, não precisamos mais de provas e expiações, muito menos de regeneração. Nós seremos todo integrado no Pai Celestial. Eu e o Pai somos um, dizia Jesus. Nós seremos um, e quando estivermos completamente cientes do que somos e das nossas capacidades de nos transformar todos os dias a partir dos nossos próprios caminhos. Muitas pessoas ficam achando que através dos processos de fé e de crenças podem fazer chegar num reino espiritual com a carteirinha de espírita ou de qualquer religião que seja. Irmão Jacó, Frederico Figner, era uma pessoa que foi rico, um homem riquíssimo, que foi quem trouxe a Polygram, aquela gravadora, para o Brasil. Este homem, ele era membro da Federação Espírita, ele tinha uma atuação no movimento espírita muito grande, e na época que a gripe espanhola chegou no Brasil, ele botou 15 pessoas com gripe espanhola na sua casa. E eu faço uma pergunta aos meus irmãos: quem teria coragem de colocar 15 pessoas com ebola dentro de casa ou com qualquer outro tipo de vírus altamente letal? Ele botou 15 pessoas na mansão dele, a mansão Figner, que existe até hoje no Rio de Janeiro. Mas o que acontece é que ele achava que, por estar tão envolvido no movimento espírita, ele, quando chegasse no plano espiritual, no dia seguinte ele voltava para dar uma carta: cheguei, foi tudo bem, a viagem maravilhosa, olha, não está contigo nada, a estrada beleza, não teve nenhum problema, eu já estou aqui, já estou com minha avó, com meu pai, com todo mundo. E no dia seguinte ele daria essa comunicação. Ele é espírita, ele participou de 300.000 sessões mediúnicas, conversou com todos os espíritos possíveis. E no entanto, quando ele chegou no plano espiritual, ele olhou no peito e aquele negócio do Homem de Ferro não estava brilhando nele. E ele dizia: meu Deus, quem veio fazer o desenlace dele? Bezerra de Menezes. Tamanha o seu crédito perante a espiritualidade. Mas ele, como pessoa, não tinha conseguido fazer o seu trabalho, porque ele serviu a muitas pessoas, mas se esqueceu de servir-se a si mesmo. E vocês dizem: mas isso é egoísmo, Paulo? Não, não é. Egoísmo é quando eu quero tudo para mim, mas quando eu me esqueço de mim, isso não é amor, isso é outra coisa, isso é medo, isso é culpa, isso tem outros nomes, porque nós não viemos aqui para fazer outra coisa que não seja cuidar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das maldades do nosso coração, das coisas que habitam nossa alma. E nós não viemos aqui fazer nada diferente disso, somente isto. E para isto nós precisamos das nossas experiências, uns com dinheiro, outros sem. Nós precisamos uns com saúde, outros sem. E a gente diz assim: mas quem dá esse destino para as pessoas? Nós mesmos. O homem legatário de si mesmo é aquele homem que tem consciência, e que a consciência, quando chega no plano espiritual, faz o que faz todo homem que se arrepende. Quando nós chegamos no plano espiritual e que olhamos a nossa jornada e a gente entende o que a gente de fato veio fazer aqui na vida, a gente então compreende o tanto de tempo que a gente perdeu, o tanto de besteira que a gente fez, o tanto de coisas que eu podia ter feito e não fiz. Um abraço,
um perdão, um beijo, um amor, um resgate de uma condição de irmandade. Eu não fiz nada disso. Eu distribuí comida na rua, mas continuei orgulhoso. Eu ajudei as pessoas, mas não tive capacidade de perdoar meu irmão de sangue. Porque quando nós olhamos, a coisa mais perfeita que existe nestes planos divinos é a família. Porque é na família que eu encontro a razão de muitas das minhas encrencas espirituais. E é por isso que muitas das relações familiares são tumultuadas, porque são espíritos que não se alinharam em outras existências e ali estão buscando, na redenção do amor de pai, de filho, de mãe, a forma e o caminho de se recuperarem. É esse o verdadeiro propósito das nossas vidas. Mas se nós ajudarmos as pessoas, não ajuda? Claro que ajuda, porque eu começo a desenvolver amor, e amor eu desenvolvo por mim, e pelo outro, e por Deus. Essa semana eu falava sobre a ordem dos 3 amores: o amor a mim, o amor ao outro e o amor a Deus. E a gente fica perguntando quem é que vem primeiro. Eu preciso me amar para amar os outros, eu tenho que amar os outros para depois me amar. Qual é essa ordem? E na verdade, amor não é algo que se sinta. Amor é um sentimento que é. Ninguém tem amor de manhã e não tem de tarde. Ninguém tem amor por 5 minutos. Nós temos amor de pele por 3 anos. Nós temos amor de eros, de desejo, por uma parte da vida. Mas o amor do eu verdadeiro, que está lá dentro, ele não é um amor que se dá. Porque primeiro ele é um amor que não exige troca, não exige retorno. Então, quando eu aprendo a amar desse jeito, quando eu enxergo o outro como igual a mim, e aí eu vou pela caridade, porque fora da caridade eu não tenho salvação. É a única maneira de encontrar um caminho seguro para o reino dos céus. Não é ajoelhando no milho, não é colocando um cilício na perna, porque se eu botar um cilício na perna, toda vez que eu pensar em bobagem eu aperto, eu vou ganhar 2 feridas, uma na perna e uma na alma. Eu preciso resolver meus conflitos, eu preciso resolver a essência do ser que eu sou de verdade. E nós estamos vivendo uma sociedade midiática onde todo mundo é convidado o dia inteiro para não ser o que é. Nós somos convidados a parecer que somos legais, bacanas. Agora inventaram o Facebook, que eu chamo de falsebook, porque eu boto ali a foto que eu quero e pinto minha cara do jeito que eu quero. Eu quero ver alguém comer 1 quilo de sal comigo junto para descobrir se eu sou aquela maravilha que está na internet. Então, eu estou buscando, isso é aceitação, eu estou buscando ser aceito, eu estou buscando simplesmente me integrar na sociedade e às vezes se esquecendo de resolver pequenos problemas. Este Paulo, que em parte ele criou uma versão de um Jesus que redimiu a humanidade pelo seu sangue, e isso obviamente foi útil, muito útil, porque muitos de nós ainda precisamos acreditar nisso, mas ele, por outro lado, ele foi extremamente brilhante, porque nós só temos hoje uma igreja e só temos hoje falando de Jesus graças a ele. Ele andou 10.000 quilômetros para falar de Jesus, e naquele tempo não tinha gol, não tinha tanque, não tinha carro, era de camelo, de barco, a pé, de animal. E muitas vezes nós não andamos nem 5 metros para abraçar uma pessoa que está na nossa frente, precisando do nosso apoio, precisando do nosso sorriso, do nosso abraço. Quando nós estamos falando disso, estamos falando de um reino de Deus, que é o reino de consciência. É o reino que constrói toda a minha espiritualidade e toda a minha vida na terra. Nada mais ilusório do que tudo isso que nós estamos vendo. Isso tudo é fruto das nossas consciências. Quando eu desencarno com raiva, com rancor, o mundo que eu construo para mim
É um mundo de raiva, de rancor, de coisas turvas. Quem cria esse mundo sou eu. Quem plasma esse mundo no plano espiritual sou eu, com o meu pensamento. Frederico Figner nem volitar, ele volitava. A coisa mais espetacular que o espírito pode fazer, voar. Ele não voava, porque ele é tão denso, preso na terra, e ele vai compreendendo isso lentamente, o seu processo, o que ele deixou de fazer. Ele era um homem frio, ele era um homem firme, ele se orgulhava disso, mas isso o afastava das pessoas. Ele é uma espécie de um misantropo, aquele homem que é um humano lá e eu aqui. Quando a gente compreende a verdadeira essência da nossa existência, o propósito das nossas vidas, tudo fica mais fácil. Porque o problema não é a minha salvação vir depois da morte, porque para isso os filósofos modernos foram contra. Nietzsche dizia que isso era uma bobagem, ficar imaginando, eu vou ser feliz quando virar um anjo, eu vou ser feliz quando virar um espírito. Ele dizia: não acreditem nisso, sejam felizes agora, no eterno presente, no que ele chamava de amor fati, o amor fati. Era aquele amor que você amava independente, incondicionalmente, de qualquer coisa você amava. Se a pessoa é ruim, você ama. Se sua vida é ruim, você ama. E tudo isso você faz em nome da sua felicidade. Mas obviamente que se o homem for buscar somente sua felicidade, a primeira pergunta que ele tem que fazer: que felicidade é a minha? Minha felicidade é ter um barco legal, uma Ferrari vermelha? Minha felicidade é ter muito dinheiro para gastar em viagens internacionais? Ou a minha felicidade é ter paz no meu coração e sentir o amor pulular dentro de mim, para que eu me sinta realmente um ser humano vivo? Se isso é felicidade, tenham certeza de que essa felicidade não só é possível, como é exatamente isso que Deus, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, espera de todos nós. Então, neste reino de consciência, cada um de nós constrói sua própria casa, sua própria rua, sua própria estrada. Cada um de nós constrói sua própria salvação, mas também a sua própria desdita. Na questão 853A do Livro dos Espíritos, existe uma pergunta que deixa muita gente confuso, que fala sobre o destino da hora da morte. E diz assim, pergunta se a hora da morte é algo determinado. Sim, a hora da morte é determinada e o gênero da morte também. Então não adianta eu fazer nada para evitar a morte? Não. Tudo que você fizer para evitar a morte será muito bom. Assim respondem as 854, 855. E você fica perguntando, enfim, eu resolvo o problema da morte ou não resolvo? Porque se a minha morte é o dia que eu quiser, se eu não fizer nada, ou se eu fizer qualquer coisa, eu posso pular do penhasco que não vou morrer. Eu não faria isso. Nem Jesus fez quando foi tentado no deserto, que o amigo chegou, disse, pule de cima do pináculo, ele fez nananina. Então, o destino, a gente diz, mas foi Deus que tirou minha vida. Não. Antes de vir para cá, eu fiz um planejamento de encarnação, aonde eu determinei quais seriam os meus processos de experiência. Obviamente que se eu tenho méritos para fazer isso, eu faço meu planejamento reencarnatório, e a partir daí eu planejo como será a minha vida, e eu planejo como será o meu pós-vida, e quanto tempo eu vou viver, e que tipo de morte ou de vida eu devo ter. O resto, as decisões, os caminhos, são meus. Eu peço para nascer numa favela, aonde tem o tráfico de drogas, aonde tem a violência. Por que eu quero estar lá? Eu quero estar lá para ser testado se eu sou capaz de resistir a todas essas impressões do meio. Resistir ou não resistir é uma decisão minha. Eu posso resistir ou não. E não vai ter
nosso mentor espiritual, nem anjo da guarda que nos demova, se nós quisermos firmemente não seguir o nosso destino, o planejado. Ah, meu amor, quando nós voltarmos para a terra, vamos ficar juntos, eu e você, vamos nascer juntos, vamos morar numa casinha branca no alto da serra e vamos ser felizes, vamos ter 8 filhos. Vem um carnaval em Salvador, a morena passa pela frente e lá se vai um filho com ela. E toda a outra que fica ali com o olhar comprido, dizendo: quando é que nós vamos morar na nossa casinha branca? Ah, espera aí que eu casei com essa e vamos ver o que é que vai rolar. E aí, vocês entendam o tipo de trabalho que existe numa conformação de encarnação para que nós possamos estar juntos com as pessoas que estão conosco hoje. Uns estão encarnados, outros desencarnados, e para que nós combinemos estar todos juntos numa família, muitos anos se passam. Às vezes precisamos de 200, 300, 400 anos para encontrar na vida aquele que foi no passado alguém com o qual nós temos que resgatar alguma falha nossa. Esse é o verdadeiro sentido das nossas vidas. Se nós nos compreendermos como seres espirituais, vivendo experiências humanas, como dizia o padre Teilhard de Chardin, nós vamos ter capacidade realmente de compreender o quanto nós temos de trabalho para, primeiro, nos conhecer, nos admirar, nos reconhecer como seres divinos, filhos de Deus, que tem Deus no coração, que tem uma parcela de Deus. E aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês: o filho do peixe é o quê? Peixinho. O filho do gato é o quê? Filho de Deus é o quê? Um homem. Como é isso? Filho de Deus é Deus. Sois deuses. Somos deuses. Há um brilho de luz em nosso coração que nós nos recusamos a reconhecer. Por quê? Porque estamos o tempo inteiro olhando para fora e a realidade de fora nos sequestra desta possibilidade de encontrar o Deus em nós. E é por isso que nós precisamos nos conhecer, é por isso que nós precisamos nos amar, é por isso que nós precisamos abrir o nosso coração para encontrar a nossa verdade. E quando nós olhamos a história do destino, vamos pensar como está lá escrito em Obras Póstumas, escrito que a vida é como se fosse uma estrada entrecortada de florestas, onde você vai encontrar ali uma estrada grande, ampla, e você entra numa floresta e é tudo escuro, denso, você não vê nem a luz do sol, você não sabe andar em floresta, você não tem nenhum canivete, uma lanterna, nada, comida zero, você está completamente nu, despido nessa floresta, vai sofrer um bocado. Vai bater cabeça em árvore, vai cair no buraco, cobra vai te morder. E você pouco a pouco vai aprendendo a se virar na floresta, vai aprendendo a comer a comida do chão, vai aprendendo a comer a fruta, onde é que você tira a água, e um belo dia, ferido, você sai da floresta e volta para a estrada. Lá na frente, depois de andar e refletir sobre todas as suas experiências, outra floresta. E você então entra, agora você já conhece mais, você já sabe como é que sobe na árvore, onde é que tira a água, onde é que vai a comida, e você então consegue andar melhor, mas ainda se fere bastante, a floresta é difícil, sai da floresta, outra estrada, e por aí vai, até chegar numa derradeira floresta, onde um lenhador vai dizer para você: olha, você está caindo, por que é? Porque se você for por aquele lado e fizer dessa forma, talvez você não caia. Talvez você não caia. Essa é a diferença entre a lei que Kardec e os Espíritos trouxeram e a lei de Moisés. Se eu pegar uma maçã e segurar na minha mão e largar a maçã, o que vai acontecer com a maçã? Vai cair. O nome disso é a lei da gravidade. É uma lei natural. Não está escrito na lei da gravidade: não largue a maçã. Está dito: se você largar a maçã cai. As leis naturais, lei de amor, justiça e caridade, do trabalho, lei de adoração, de igualdade, destruição, progresso,
do trabalho, todas as leis, as 10 leis, que Kardec vai nos trazer como códigos de conduta não, mas de funcionamento. Como funciona o plano espiritual? Quando eu transgrido uma lei dessa, eu tenho que arcar com as consequências. Porque de alguma forma eu larguei a maçã caiu e amassou. Quem vai comer a maçã amassada sou eu. Eu sabia que a maçã ia cair, mas eu deixei a maçã cair. E quando nós conhecemos o que nós devemos fazer, fazemos e erramos porque nós queremos errar. Então nós temos que assumir as responsabilidades pelos nossos atos. Até o final, quando eu subir numa montanha e olhar toda a estrada com as florestas, eu vou compreender tudo e dizer: agora eu já entendi por que é que tem a floresta e por que é que tem a estrada. É dessa maneira que nós vamos trazer esta recuperação para as nossas vidas. Em Céu e Inferno, o único livro de Kardec que não foi totalmente orientado pelos espíritos, é um compêndio de todas as suas outras 3 obras. Ele vai, das suas outras 4 obras, ele vai trazer revelações sobre resumos da doutrina espírita, dizendo no Código Penal da Vida Futura, ele vai trazer 33 artigos. É cabalístico o número, a idade de Cristo. São 33 artigos, falando sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui. Lei de causa e efeito. Então, se eu pegar aqui no primeiro, a alma, o espírito sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau da sua depuração ou das suas imperfeições. Somos completamente donos do nosso destino. O que a gente tem que fazer com isso que a gente conhece? Com o que o professor nos deu de forma tão simples? Entender e viver. Não adianta falar. Não adianta Paulo vir aqui falar tudo isso e sair dali naquela porta fazer tudo errado. Essa aí é uma música, inclusive, de Fernando Mendes, né? Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Então, a gente precisa realmente refletir. Qual é o nosso papel na Terra? Qual é o nosso papel na vida? Por que nós temos que entender que o mundo é ruim? Por que nós temos que entender que isso aqui é um vale de lágrimas? Não. Nós transformamos isso num vale de lágrimas porque não sabemos viver. Não sabemos entender o nosso verdadeiro sentido da vida. E por aí vai. Eu tenho certeza que vocês vão depois pegar lá em Céu, em Obras Póstumas, e vão encontrar a história da árvore, e vão pegar o Céu e o Inferno e vão ver as nossas 33 leis, ou códigos, ou artigos deste Código Penal. Por que Código Penal? Alguém vai nos julgar? Não. Nós vamos nos julgar quando nós tivermos a consciência de que não fomos capazes de viver uma vida digna, que nós tivermos consciência que não fomos capazes de entender o sentido e o propósito das nossas missões. Aí sim, nós vamos nos sentir pesadamente tristes por termos tido a oportunidade da vida. Hermance Dufour diz que são 20 bilhões de espíritos na psicosfera da Terra. Já imaginaram 20 bilhões de espíritos? Joana fala em 28 bilhões. Deve ter sido o IBGE que fez essa conta, viu, Léo? Então, 10 bilhões é pouco errar, né? 30%. Então, dentro dessa ideia, somos 7 bilhões e alguma coisa. Vocês imaginem quantos espíritos gostariam de estar aqui, sentados nessa cidade maravilhosa, gostosa, apetitosa, fria, muito boa de estar, e estão lá refletindo e estudando, para na próxima oportunidade que eles tiverem de vir à Terra, eles, por exemplo, possam fazer isso de forma melhor. Quando nós refletirmos sobre a mão de Deus em nossas vidas, vamos pensar que o que Ele tinha que nos dar, Ele já nos deu. Nos deu a vida, nos deu a saúde, nos deu a inteligência, nos deu a nossa casa, nos deu a nossa família, nos deu a possibilidade do trabalho, nos deu a possibilidade de acordarmos amanhã e fazermos tudo diferente. Não precisamos de mais nada, só precisamos agora entender
O que nós fazemos com tudo isso? Primeiro, agradecer com muito amor. Depois, internalizar e viver. E por fim, transformarmos de fato esse mundo num mundo de felicidade, de alegria. Esse mundo de regeneração que esperamos tanto, não é uma segunda-feira que vai acontecer das estradas ficarem verdes, do mundo ficar amarelo e mudar tudo e a partir daí as pessoas se abraçam na rua. Não é assim que funciona. As árvores continuaram verdes, os lagos continuaram azuis e nós continuaremos humanos. Só que humanos, muito mais humanos, muito melhores, muito mais espiritualizados, muito mais amorosos, muito mais conscientes da nossa realidade. Quanto mais tempo levarmos para compreender isso, mais tempo levaremos para receber um mundo novo em nossas mãos. Quem não gostaria de viver neste mundo em paz? Quem não gostaria de ter felicidade agora? Todos nós. E é tão simples fazer isso. Basta querer. Basta simplesmente acreditar que somos capazes de transformar as nossas vidas. Não mais fazer projeções nem terceirizações. A culpa não é do governo. A culpa não é da minha mãe, a culpa não é do meu pai, não é do meu chefe, não é do meu amigo. A culpa é minha, que não soube perdoar, que não soube entender, que não soube sublimar, que não aprendi a viver. Então, viver é uma arte, mas é uma arte difícil. E o problema é que nós não trazemos manual de instrução para esta vida. E temos que aprender com os nossos próprios erros. E para isso temos muitas vidas. Mas se nós pudermos fazer isso em 2 vidas, em uma única vida, nós vamos entender que a verdadeira salvação é a misericórdia de Deus que nos dá essas oportunidades de começarmos e fazermos novamente. Vamos nos apressar a transformar este mundo em um mundo de paz, em um mundo de amor. Estamos precisando deste mundo de amor. As pessoas que começarem a vibrar em suas casas vão vibrar e vão mudar suas ruas, e suas ruas vão mudar a cidade, e a cidade vai mudar o estado vai mudar o país. Estamos em crise, estamos em problema, mas nós temos outros assuntos. O que é que eu faço comigo? O que é que eu faço com minhas angústias? O que é que eu faço com o meu desamor? E a partir daí, eu construo a minha possibilidade de transformar a minha essência em essência divina, em ser de luz, dono do meu destino. E ser um anjo não é coisa ruim. Está esta oportunidade esperando por nossas escolhas, pelos nossos caminhos e pelas nossas oportunidades. Que assim seja, meus irmãos.